Agora, se o cara... estou filiado ao partido. Eu não quero mais filiar aquele partido. Não quero. Me filiei, vou citar exemplo, ao Avante. Certo. E eu recebi uma paquera do PSB. Ou eu posso disputar, dizer, rapaz, eu não quero mais o Avante, vou mudar a lista. É possível ainda dar uma... Não. Só Não? tem uma possibilidade de você se filiar fora desses 6 meses que a lei prevê para os militares. O cidadão... Até nisso os cabas têm privilégio mesmo. Não está se dando bem, né? Os cabas se dão bem. O militar ele tem a possibilidade de se filiar na data da convenção. Mas primeiro. Mas aí o militar tem uma situação interessante. Dativo ou reserva? Dativo. O Dativo. militar da reserva para fins eleitorais, É o ele mesmo é prazo, como se então, fosse do um civil, civil, tá? Não estou falando de outras competências, que às vezes pode ter alguma questão do direito militar que tem que se equipare, mas para fins eleitorais o militar da reserva ele segue os mesmos prazos do civil. Mas o militar que está na ativa, ele pode se filiar até no dia da convenção. E aí tem uma questão interessante, o militar, uma vez eleito, quando ele termina o mandato, automaticamente ele vai para a reserva, ele não volta mais para o exercício da atividade militar. Se perde, não. Se perde, ele volta. Mas se ele vencer, quando ele Ele tem que ir terminar pra o mandato, reserva. ele vai para a reserva automaticamente. Mas ele vai com a mesma patente? Exemplo, Cabo Gilberto Silva, que também esteve aqui. Ele, né, acabou o mandato. Ele ganhou agora para deputado federal, acabou Isso. o mandato. Ele vai ficar com soldo de cabo ou de sargento? Uma dúvida. Acredito que pela lei, a lei que regula a atividade policial militar para sargento, Só né? que Que é o o, cara Ele promoveu. acaba dar um pulo, né? A patente, dá uma subidazinha na patente. isso é, É aposentado, no ele fica- militar do Exército e no militar da PM E ele fica, outra coisa interessante, né? Ele fica não, é impedido de exercer a função novamente, né? isso. Teoricamente. Ele termina com cabo, se não me engano. Termina como pago, mas ele recebe Mas já parece que o soldo fica dele como... como se fosse promovido. tem essa E questão. um interessante, veja um exemplo do Major Fábio. O Major Fábio foi promovido para tenente-coronel, foi deputado federal, a mesma Isso. patente, foi promovido. Exemplo, O Fábio, você lembrou? foi também. deputado federal. Figura. Tem uns casos. Trazer o Major Fábio aqui, né? Figura. Teve o Sargento Denis, que já foi Também. deputado Isso, estadual, né? PV. O sargento dele, inclusive, é um faraó. O presidente do PV, acho que faz 300 anos já, né? A gente tem o atual vereador, Coronel Sobreira. Coronel Sobreira. Isso. E interessante que os militares eles ocupam muitas, né, funções, têm Isso. ocupado, né, têm conseguido representatividade. Por exemplo, no direito eleitoral, o que é importante, doutor, para um candidato a vereador, prefeito, ter uma assessoria jurídica competente? Né? Porque o advogado funciona muitas vezes como um farol num carro, não é Isso. isso? Numa parte, no período eleitoral. Eu tenho costumado falar, Ninja, às vezes. Semana passada eu estive lá na sua terra, você vai ser prefeito, né, João? Lá no Sim, Conde. É o Só porque eu futuro, moro- não, ele vai ser o futuro só porque prefeito de eu sou Jacumã. acabado, Ele vai pedir uma... Eu fui, Deus me livre. eu fui falar um pouco aos pré-candidatos a vereador lá de alguns partidos sobre as regras eleitorais. E eu costumo dizer o seguinte, até na nossa liberdade de falar, eu digo assim, a campanha está ficando relativamente um pouco meio chata. Cheio de regra. Eu gosto muito daquela campanha do interior, aquela energia, o povo na rua, aquela briga Você se mesmo. intriga, porque o cabo vai Isso. votar no outro. Ninja é acostumado a fazer campanha lá em São Muito Bento, né, Ninja? gostava, Campanha né? quente. Ô, saudade, Lá o pessoal gosta de apostar, né? Lá o povo gosta de apostar. E assim, infelizmente, com alguns casos no passado de abuso de poder, uso de máquina, o Congresso Nacional foi criando regras. E hoje eu posso lhe dizer assim, é praticamente impossível você fazer uma candidatura sem uma assessoria jurídica e sem uma assessoria contábil. Hoje, só para você ter ideia, Ninja, a prestação de contas da campanha, se não tiver junto dos documentos a procuração do advogado e a cópia da carteirinha do CRC do contador, a prestação de contas sequer é analisada. Sequer ela é analisada. Então, assim, hoje É basilar, né? é basilar. Então, hoje, um candidato que não tiver uma assessoria jurídica, nem para orientar, ele vai ter possivelmente sérios problemas. Então, A consequência disso é o cara não poder ser eleito na próxima candidatura? isso é um caso interessante. Imaginemos que... Entrar no processo, na verdade. Imaginemos que você foi candidato a vereador, apresentou sua prestação de contas e não botou a procuração do advogado. Então, a Justiça Eleitoral vai lhe intimar para juntar. Se você não juntar, acontece aquilo que a gente chama, suas contas vão ser consideradas não prestadas. Então, se as contas forem consideradas não prestadas, você vai ficar impedido de se candidatar pelo prazo daquele mandato que você disputou. Então, eu vou lhe dar um exemplo claro. Você foi candidato agora, vai ser candidato nas eleições de 24. Teve suas contas julgadas como não prestadas, certo? Certo. Se você quiser ser candidato em 2026 a deputado, você vai estar impedido. É o quê? É mesmo? Exatamente.
tem uma lista negra já. Exato. Já vai para uma lista, já fica no pente fino. Você pode regularizar a sua situação, mas você fica impedido de se candidatar por aquele prazo do mandato que você disputou. Então, isso hoje em dia é muito importante. Então, o advogado ele vai entrar tanto no início ali na orientação de filiação partidária, os documentos por registro de candidatura. Então, você precisa juntar certidão negativa, criminal, federal, estadual. Então, às vezes, o candidato não tem tanta familiaridade de retirar essas certidões, então o advogado auxilia ali. Então, fez o registro de candidatura. Se tiver alguma pendência no seu registro de candidatura, quem tem que protocolar petições dentro do seu registro é o advogado, por meio de um processo judicial. E o advogado tem que estar preparado, tem que saber a porta certa para bater. Nesse eu terminei. Exatamente. Eu sou bacharel em direito. Se ele bater no lugar errado, né, lona, né? Não só perde o prazo, como sequer você não consegue recorrer. Né? Eu atendi um pré-candidato ontem, que ali, esses dois casos que eu falei aqui, ele foi candidato a deputado em 2018, teve as contas julgadas não prestadas, Olha. ficou sem poder disputar de 18 a 22, constituiu um advogado que não tinha muita familiaridade com o direito eleitoral. Ele tentou regularizar a situação dentro daquele processo que já tinha sido julgado como contas não prestadas, e o próprio um juiz TRE disse, a forma de regularizar não é assim. Ixi, mano. Então, pra você ter ideia da gravidade disso, Ninja, esse cidadão é médico, ele passou num concurso e ele estava sem quitação eleitoral. Foi impedido de assumir o concurso por conta disso. Olha como isso prejudicou. Quando ele esteve comigo ontem, eu disse, candidato, se você soubesse como isso é fácil de regularizar, só precisava ter usado o remédio correto. E aí a gente vai fazer agora para ele poder se candidatar agora em 2024. Ainda consegue limpar ele? Consegue porque o impedimento era dentro do mandato que ele disputou. Como ele disputou o mandato de 18, a irregularidade encerrou em 22. Você só precisa protocolar formalmente para sanar a pendência e ele poder ter quitação eleitoral e se candidatar.